Boa tarde, torcedor afeano. Estamos de volta agora à coletiva com a técnica Jéssica de Lima e os nossos setoristas presentes aqui diretamente de Matão. Boa tarde, Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Cairo da IPTV. Eu queria começar falando desse jogo aqui de hoje. Você começou com um time bem mexido, né? Acho que duas titulares do jogo contra o Inter começaram jogando aqui hoje. Fala dessa opção para mim, por favor, e a opção pela Aline titular também. Se isso pode indicar, talvez ela começando o jogo de domingo. Boa tarde. Boa tarde. A gente é necessário, a gente teve uma viagem extremamente cansativa, a gente ficou um dia a mais que não estava previsto, então a gente tinha feito uma programação de um treinamento de uma semana por conta de um jogo de um dia que passou para o outro, então a gente perdeu um dia de um dia de folga, então a gente tinha que rodar o elenco. A gente tem que pontuar também no Paulista, são duas competições que, infelizmente, para quem está em São Paulo, tem que jogar, no sentido não que é ruim não jogar, mas é ruim que bate num momento difícil da competição. Então, tinha que trocar. A Aline, ela está vindo no processo de se readaptar às condições físicas dela, por isso que eu dei mais minutagem para ela hoje. E ou ela jogar ou não vai depender da condição física dela também. Há uma grande possibilidade dela jogar sim, mas a gente avalia com calma para ver em quais condições ela vai estar, se ela vai se recuperar bem. Hoje o jogo foi cansativo, até pelo sol, né? A gente jogou numa friaca lá, agora a gente pega um sol de mais de 30 graus aqui, o sistema imunológico das meninas acaba sentindo um pouco. Jéssica, boa tarde. Rafael Zucco do Portal RCE e também do Dimensão Grená. Até nessa questão, né, de sair do frio, volta para o calor e domingo, 10 horas da manhã, vai provavelmente estar calor em Araraquara. Como é que vocês tratam esse jogo no período da manhã agora? E falando também um pouco dessa partida de hoje da Ferroviária, abriu 3-0, o Taubaté acabou buscando uma reação, ficou 3-2 o placar. Que lições dá para tirar dessa partida aqui para levar também para domingo? Olha, a gente já está fazendo um processo de treinar de manhã essa semana e já estava já por conta do Paulista também, já sabíamos que a gente ia jogar de manhã, então calhou que o jogo de domingo também vai ser de manhã, então a gente já está se adaptando a esse horário. Enquanto a isso, está tranquilo. E tirar de lições é o que eu pontuei para elas no final do jogo, é que futebol, você não pode achar que você está com ele controlado o tempo inteiro, né? Você tem que saber controlá-lo, mas futebol é maravilhoso por conta disso, porque quanto mais você acha que você o tem nas mãos com uma tranquilidade, não tem, é um adversário como o Taubaté, que a gente sabe que é aguerrido, que luta, que busca. Em dois lances que nós acabamos falhando, eles acabaram chegando e fazendo gol. Então a lição é respeitar o jogo o tempo inteiro, mesmo eu sei que inconsciente, as meninas não fizeram propositalmente, mas eu acho que entra um pouquinho na maturidade que a gente sempre está buscando o jogo, que coincidentemente contra o Inter nas quartas de final foi muito bem essa questão da maturidade, já que falhou um pouquinho, então liga um sinal de alerta, mas nada que a gente só na conversa a gente resolva. Ô, Jéssica, fala para mim da expectativa para o segundo jogo. Vocês têm a vantagem, né, de 1-0. O que você está esperando? Que tipo de dificuldade você espera enfrentar nesse jogo de domingo? Olha, eu acho que é um jogo extremamente aberto. O Inter ele tem um histórico de reverter jogos fora de casa e vai usar disso, desse ato heróico. Ele vai vir com a questão motivacional, que eu sei, enquanto atleta, quanto mexe com algumas atletas. Vamos buscar o impossível, vamos buscar aqueles atos heróicos, aquelas histórias que a gente quer contar para a vida inteira, e a gente tem que tá atento a isso e mostrar a nossa força dentro de casa, independente do resultado. Eu sei que fica aquela coisa, tá com a vantagem, tá jogando dentro de casa, mas como a gente ganha quase todos os jogos fora de casa, a gente é a maior prova de que jogar dentro de casa ou não, ainda no feminino não faz uma diferença gigantesca. As jogadoras ainda, ter estádios lotados está sendo recente. Então, geralmente o campo é neutro para nós, ex-jogadoras no meu caso, e treinadora agora, e para as jogadoras. Então a gente não pode entrar muito nessa questão de que estamos com muita vantagem. A gente tem uma pequena vantagem, na minha opinião, e que se a gente souber usar dela, ela se torna grande. Senão a gente não tira o melhor dela.
Jéssica, até pegando esse gancho de ter a vantagem de jogar pelo empate, analisando a equipe do Inter, a equipe só tem 2 vitórias jogando fora de casa no campeonato todo. Apesar de que provavelmente vai querer sair um pouco até mais para o jogo para buscar pelo menos um gol para tirar essa vantagem da Ferroviária, que cuidados você pretende também passar para a equipe do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, analisando a equipe do Maurício Salgado? Olha, eu acho que é a gente pautar muito pela nossa entrega defensiva, né? Deixar o time sempre bem compacto, são questões que a gente já aborda. Algumas interpretações de acordo com as estratégias que o Inter usa muito. Eu acho que no começo do jogo a gente não leu muito o que elas estavam querendo fazer e isso custou alguns ataques do Inter. Eu acho que a gente tem que melhorar sobre isso, para que a gente não fique tão reativo em algumas situações. E a pauta defensiva é a entrega mesmo, brigar por todas as bolas, com uma coesão coletiva, que também individualmente não adianta 2 ou 3 só, tá na pegada e o resto da equipe não. Então, se a gente quer classificar para a semifinal, a gente vai ter que entender que a gente vai ter que dar vida domingo lá. E é isso que elas vão ter que fazer. E isso eu não abro mão de a entrega máxima. Eu sempre brinco com elas, que outro dia elas não andem. Não tem problema nenhum. Que a gente fica 3 dias sem treinar, mas que elas entreguem o máximo e elas vão entregar nesse jogo. Jéssica, para fechar da minha parte, eu queria que você comentasse a força dos times paulistas nesse Campeonato Brasileiro, porque pode acontecer uma hipótese, né, da gente ter 2 semifinais paulistas, a Ferroviária contra Palmeiras e São Paulo e Corinthians e Santos, é uma possibilidade também. Como é que você vê a força do futebol paulista nesse Campeonato Brasileiro? Não é só nesse, né? Eu acho que foram poucas equipes, eu não tenho retrospecto aqui, mas acho que só o Flamengo foi vencedor desde 2013, se eu não me engano, enquanto jogava pelo Rio Preto. Afinal, nós perdemos para o Flamengo. E é uma hegemonia e é uma primazia do futebol paulista, porque trabalha com o futebol feminino há muito tempo. A Federação Paulista, se tem uma coisa que eu elogio muito sempre, é que a Federação Paulista, lá de trás, quando não era obrigatório nada, quando ninguém fazia nada, ela fazia a competição com muita qualidade. E isso fez com que os times de São Paulo fossem se desenvolvendo. Você pode ver a própria Ferroviária, disputou todos os paulistas. Tem uma história, então a Federação Paulista e o Estado de São Paulo respeitou o futebol feminino, até a própria Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, colocando o futebol feminino nos Jogos Regionais em 2001, fez com que eu, Jéssica, conseguisse jogar futebol, porque eu recebia pela prefeitura, porque tinha que manter o time pelos Jogos Regionais. O que muitos estados, infelizmente, não fizeram. Até hoje, tem estado que não tem campeonato estadual. Então, como que algum clube vai manter um time um ano inteiro se não tem um campeonato estadual, ou se tem 2, 3 jogos só? E aqui não, aqui já tem uma história de campeonato paulista. Então, hoje, a primazia do futebol paulista nada mais é por esforço de muitas pessoas que fizeram lá atrás. Então, não tem nada de graça. O futebol paulista, ele tem uma questão econômica, sim, do estado de São Paulo, que contribui, mas a grande maioria dos estados demoraram para dar o valor, e agora, com esse desenvolvimento, com essa obrigatoriedade, a coisa tende daqui mais alguns anos, eu acredito que não vai ser tão tranquilo assim de chegar como chega o futebol paulista. Chegamos ao fim da nossa coletiva de imprensa, agradecemos aos setoristas presentes aqui, aos torcedores que nos acompanharam. Jéssica, obrigado, boa tarde. Boa tarde.